Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao mini curso de estrutura de dados. Hoje vamos falar sobre os tipos abstratos de dados, os TAD. Mas antes, algumas considerações. Esse curso estava sendo abordado na linguagem C++ e agora ele passará a ser na linguagem Java. Mas para evitar confusão, vamos estar proporcionando uma legenda, uma espécie de legenda, como se fosse uma tradução de como seria o comando Java na linguagem C++ para possibilitar uma transição mais tranquila entre as linguagens. Dito isso, vamos começar o vídeo. Muito bem, pessoal, mas antes da gente começar a aula prática, vamos entender um pouquinho da teoria para ver como funciona o tipo abstrato de dado e por que ele é tão útil. Para começar, vamos criar uma situação hipotética aqui, onde você precisa armazenar os dados de uma pessoa, ou seja, o nome e uma idade neste caso. O nome e a idade são, respectivamente, string e int, são tipos de dados diferentes, o que significa que você não poderia salvar os dois na mesma variável normalmente. Ou seja, se você, por exemplo, tivesse que salvar 3 pessoas, para poder fazer isso você teria que ou criar uma variável para cada valor, ou seja, nome pessoa 1, idade pessoa 1, nome pessoa 2, idade pessoa 2 e por aí vai, que gera uma poluição de código imensa, né? Nem um pouquinho eficiente. Ou você teria que criar uma matriz. Nessa matriz você colocaria uma coluna dedicada ao nome, outra coluna dedicada à idade e relacionaria o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, etc. Essa maneira já é mais eficiente que a anterior. Só que para realizar operações com as matrizes gera muito código e ele acaba ficando muito poluído também. Existe uma forma mais eficiente de resolver essas situações, que é o tipo abstrato de dados. Vamos ver. Com o tipo abstrato de dados, a gente pode criar um novo tipo de dado. No caso, vamos chamar esse novo tipo de dado de pessoa. E esse tipo de dado vai conter um string nome e um int idade. Ou seja, quando você criar uma variável p do tipo pessoa, você está alocando um espaço para salvar um nome e uma idade na mesma variável. Olha que legal. Então, se nós precisássemos salvar 3 pessoas, como no exemplo anterior, nós poderíamos criar um vetor do tipo pessoa, chamado por exemplo p, para armazenar 3 pessoas. Na primeira posição nós teríamos, por exemplo, fulano e 1. Na segunda posição nós teríamos cicrano e 2. E na terceira nós teríamos beltrano e 3. Então, o interessante de utilizar o tipo abstrato de dados é que você pode salvar mais de um valor de mais de um tipo de dados na mesma posição do vetor. Na verdade, você não vai salvar os valores literalmente ali. Você vai salvar um endereço que vai apontar para onde esses dados estão salvos. Mas isso já é conteúdo de ponteiros que a gente vai ver mais para frente. O que é interessante vocês saberem agora é que nós podemos criar um tipo de dados que contém vários tipos primitivos dentro dele. E isso nos permite fazer muita coisa. Para isso ficar mais claro, vamos agora fazer um exemplo prático ali no Java. Nesse exemplo, nós vamos estar criando um vetor de 3 posições do tipo pessoa, ok? Que vai conter um nome e uma idade. E nós vamos salvar 3 pessoas ali dentro e depois exibir na tela. Muito bem, então vamos começar. Já abri aqui o NetBeans, que é o programa que a gente vai estar usando para desenvolver nosso código Java. Provavelmente os próximos códigos das próximas aulas também vão estar sendo desenvolvidos no NetBeans. Para baixar o NetBeans vai ter um link aqui na descrição. Vocês podem clicar ali no download que é seguro. Muito bem, para começar, vamos criar o pacote, que é o package. O pacote, ele é uma pasta onde todos os arquivos referentes a esse projeto Java vão ficar armazenados. No C++, a pasta, o package, não é necessário. Então, ele é exclusivo para o Java. Aqui a gente vai utilizar um comando aqui, o import java.util.scanner. O java.util.scanner é um equivalente do Java ao include
io string do C++. Eles servem para a mesma coisa, para regular a entrada e saída de dados. Muito bem. Agora vamos criar a nossa classe principal, que é a nossa public class TAD. O nome TAD é só o nome da classe, você pode dar o nome que você quiser. Esse public class TAD aqui que a gente declarou também não é necessário no C++. Você pode simplesmente declarar o main sem ele, mas no Java ele é um pré-requisito. Vamos então declarar o main, que é o public static void main string args. É um comando bem grande e um pouco chatinho, mas é o jeito de fazer aqui no Java, beleza? Só lembrando então que esse public static void main string args, esse comando enorme aqui, em C++ pode ser traduzido, né, como por exemplo um int main. Lembrando sempre de colocar um return 0 aqui para não dar erro, return qualquer coisa que seja, só para não dar problema, ok? Porque ele dá uma instrução de retorno de um inteiro, portanto ele tem que retornar um inteiro, pode ser string, pode ser qualquer coisa, mas no C funciona dessa maneira aqui, ok? Então vamos lá. Agora que a gente já viu a estrutura básica do nosso programa, nós podemos começar a pensar no que a gente quer fazer, que é o tipo abstrato de dado, o TAD. O tipo abstrato de dado, ele é, no Java, também uma classe. Assim como a gente criou essa classe principal aqui, a gente vai criar uma outra classe para conter o nosso tipo abstrato de dado. Então aqui a gente vai vir fora da classe principal e criar uma class pessoa. E dentro dessa classe pessoa eu vou declarar duas variáveis que na real a gente chama de atributos. Todo objeto ele tem atributos, eles são as características do objeto. E nesse caso a pessoa ela vai ter um string nome e um int idade. Oi pessoal, só uma coisinha aqui que quando eu estava gravando a aula eu acabei não percebendo, que eu esqueci de comentar que no C++, ao invés de usar o termo class para criar um tipo abstrato de dados, vocês vão usar o termo struct, que eles servem para coisas um pouquinho diferentes, mas os dois servem para criar tipos abstratos de dados, ok? Agora a gente vai vir aqui de volta na classe principal e vamos criar uma variável que vai armazenar valores do tipo pessoa, porque agora o nosso pessoa é um tipo de dado, né? Então nós podemos salvar valores que tenham um nome e uma idade. Olha que legal. Vamos criar então, para ficar mais interessante ainda, um vetor do tipo pessoa, para que a gente possa salvar 3 pessoas, ok? Vamos lá então. Agora vamos criar a nossa variável, que é uma pessoa, né? Tipo pessoa. A variável vai se chamar pessoas, um vetor chamado pessoas. Lembrando sempre de colocar nomes significativos nas suas variáveis. E esse vetor pessoas, do tipo pessoa, ele vai armazenar, ele vai alocar um espaço na memória agora, através do comando, para salvar 3 pessoas, através do comando new pessoa. Então, quando a gente declara aqui um vetor do tipo pessoa e aloca para ele espaço na memória para 3 pessoas,
a gente tá declarando um vetor de um tipo abstrato de dados, ok? Agora a gente vai se preocupar como a gente vai salvar informações que tem mais de um tipo de dado no mesmo lugar, no mesmo espaço do vetor, ok? Vamos lá. Primeiramente, a gente precisa informar para o usuário que a gente quer que ele insira algum dado. A gente poderia inserir os dados por aqui dentro, mas não seria lá muito didático. Então, a gente vai pedir essas informações para serem inseridas pelo teclado. Por isso que a gente criou esse import aqui atrás e por isso que a gente vai criar mais uma ferramenta, mais um aparato aqui dentro da classe, ok? Esse aparato aqui não é necessário no C++, mas a gente vai criar porque nós estamos aqui no Java, ok? Esse aparato é o scanner, o nome de variável qualquer, vou botar por padrão sc, igual a new scanner system ponto in. Agora, para printar na tela, vamos usar o comando system.out.print ln. Esse comando ele serve para escrever na tela. Quem estiver usando o NetBeans pode fazer uso do seguinte comando, do seguinte atalho, na verdade, que é o Salt. Depois um tab e ele se torna a mesma coisa, ok? Aqui dentro a gente vai inserir pedir para o usuário insira um nome e uma idade. Para repetir isso aqui no C++, na verdade acaba sendo mais simples e precisa escrever o comando esse igual aqui, essa setinha que eu estou fazendo só para comentar o negócio, tudo bem? Para comentar no Java é só 2 barras aqui, é só para indicar, beleza? Então é apenas escrever cout, dois sinais de menor e o texto entre aspas, ok? Muito bem. Agora, para receber esses valores que vão ser inseridos pelo usuário, nós vamos usar esse nosso SC que nós declaramos aqui antes, nossa ferramentazinha, para receber os valores inseridos pelo teclado. Primeiramente, a gente precisa inicializar cada espaço do vetor. Como assim? Bom, esses espaços aqui eles estão nulos, eles não têm nada. Vamos inicializá-los como do tipo pessoa. Para isso, vamos chamar aqui o pessoas na posição 0, que é onde esses dados vão ser inseridos a princípio, e dizer que ele é igual a new pessoa. Agora nós inicializamos o primeiro espaço do vetor. E agora ele está pronto para receber os dados. Vamos lá. Nós chamamos o vetor de pessoas na posição 0. Ponto, já apareceu aqui para mim, nome igual a sc, essa variável que a gente criou antes, ponto next, que vai receber o próximo valor inserido na tela, ok? Isso aqui vai ser um valor textual. Se fosse para inserir no C++, seria novamente um outro comandinho mais curto, que é o cin, com 2 sinais de maior e aqui o nome da variável, ok? E agora, para receber o outro valor, vamos chamar o vetor de pessoas na posição 0 novamente, ponto
idade igual a sc ponto next, só que agora vai nos receber um inteiro, então vai ser um next int. Muito bem, agora só para mostrar que isso aqui está funcionando, vamos printar na tela os valores que a gente armazenou. Vamos chamar aqui um salt, como a gente já tinha visto anteriormente, e pedir para ele exibir o nome e a idade. Agora vamos chamar aqui o vetor de pessoas na posição 0. Ponto nome. E aqui o vetor de pessoas na posição 0 ponto idade. Muito bem, agora que a gente já criou nosso comando, vamos executar. E insira um nome e uma idade, vamos começar com A e 1. E pode ver que ele já nos devolveu certinho. Só que a gente pediu aqui, a gente criou um vetor de 3 posições do tipo pessoa. Então a gente vai preencher todas essas posições para ver que realmente isso funciona. Para isso a gente vai criar aqui um for int I igual a 0 e menor que 3 e mais. Aqui um for padrão, beleza. Vamos pegar esse pedaço de código e jogar ele aqui dentro para economizar tempo. E aqui fora, para exibir todas as posições, vamos criar um outro for. Aqui com uma variável auxiliar, A igual a 0. E vamos jogar esse comando aqui para printar lá dentro. Ok, agora só vamos fazer uns ajustes, porque agora toda vez que ele passar aqui dentro, ele vai jogar os valores na posição que a gente está indicando. Então a posição aqui para inicializar não é mais o 0, é a posição I. E também a posição onde está atribuindo os valores também é a posição I. Tá. Muito bem, com esse simples ajuste a gente já consegue jogar todos eles nas suas respectivas casas. Mas a gente ainda tem que fazer mais um ajuste na hora de printar para que ele possa exibir o valor correto, então substituindo a posição de 0 para A. Agora deve funcionar. Insira um nome e uma idade, vamos começar com A e 1, depois B e 2 e depois C e 3. E pode ver que ele já nos exibiu os valores certinhos de cada posição. Muito bem, pessoal, essa foi a aula, eu espero que todos tenham entendido. Se tiverem qualquer dúvida, podem deixar nos comentários do vídeo que eu vou estar acompanhando, ok? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu joinha e compartilhe nas redes sociais para ajudar o canal do Pet a crescer, ok? Até mais!